Bom dia, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo aqui para a gente falar um pouquinho sobre fé, uma coisa que nós estamos precisando muito nesses dias, né? Vamos nos manifestando aí, cumprimentando os irmãos com a paz aí. Bom dia. Vamos nos comunicando aí, né? Para a gente poder iniciar esse assunto aqui tão importante, tá certo? Já que nós estamos nesses dias agora que a gente não está podendo abraçar, não estamos podendo dar a mão, então vamos, né? Vamos nos cumprimentando aí com a paz do Senhor, né? Eu desejo mesmo que essa paz ela esteja no teu coração, ela reine sobre a tua vida, tá? E nós vamos aqui mais uma vez para o nosso bate-papo, tá certo? E vamos conversar sobre as coisas de Deus, tá? A Mônica já se manifestou aí, bom dia, Mônica. A paz do Senhor, glória a Deus, né? Maravilha, vamos receber então a poderosa semente, né, Mônica? É importante nós recebemos palavras de Deus nesse tempo, importante a gente ouvirmos coisas de Deus, levando em conta, né, gente, que o que as pessoas mais têm ouvido nesses dias é sobre o caos, sobre a tragédia, né? Eu citei esses dias atrás aí numa outra transmissão a respeito disso, né? As pessoas vão se alimentando do caos, elas vão todos os dias procurar informação sobre como estão as coisas. Eu repito, eu não estou aqui para dizer que isso seja errado, mas a Bíblia diz que o justo viverá pela fé, né? Então, se você começa a se alimentar do caos e começa a vivenciar o caos, obviamente você corre um risco maior de sucumbir através dele. A Flávia já está por aí, né? A sua irmã Fátima também já está por aí. Pai do Senhor, bom dia, Deus abençoe. Bom dia, Flavinha, Deus abençoe. Márcia, bom dia, querida, Deus te abençoe. Flavinha, teu marido mandou um texto para mim hoje, de Filipenses. Olha, quase que eu me converti, hein? Pensa num texto forte. Mas, glória a Deus. Deus está usando bastante a vida das pessoas para a gente poder edificar uns aos outros, né? Vai convidando o pessoal aí para entrar aí, vai chamando os irmãos na fé, vai compartilhando, chama o irmão, chama o marido, chama a esposa, chama todo mundo, porque a Luciana também, bom dia, querida paz. Márcio, bom dia, querida paz, para você, para tua esposa, Deus a abençoe, né? Bom dia, comunidade Refúgio, Deus os abençoe em nome de Jesus. O nosso irmão Henrique está com a gente aqui mais uma vez. Bom dia, Henrique, Deus te abençoe. Tenha um dia abençoadíssimo. Minha cunhada já apareceu por aqui também, bom dia. Cida, Deus te abençoe, abençoe o seu dia poderosamente em nome de Jesus, né? Paz do Senhor, Aparecido Souza, glória a Deus pela tua vida, em nome de Jesus, glória a Deus. A Gabizinha, tô sentindo falta da Gabi, fiquei sem secretária esses dias, rapaz. A nossa menina propaganda aí dos vídeos, ela não está podendo ir lá com a gente. Estamos sentindo tua falta, Gabizinha. Nair, Deus te abençoe, querida. Tenha um bom dia, um ótimo dia, em nome de Jesus. Nossa irmã Daniela, Deus abençoe. Doutora Solange, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Bom dia, Henrique, a paz, Deus te abençoe em nome de Jesus. Vamos compartilhando aí, gente, vamos divulgando aí, porque o assunto que nós vamos tratar aqui é um assunto muito sério, muito importante, tá bom? Eu penso ser um assunto imprescindível para tudo que a gente está enfrentando. E hoje
nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, porque agora está na hora da gente praticar a fé, né? Agora está na hora da gente viver a fé. E eu sei que a gente precisa ouvir alguma coisa sobre isso, né? Algo que faça sentido, algo que edifique, algo que possa te ajudar a enfrentar tudo isso. E antes de mais nada, eu já quero te dizer o seguinte: existem pessoas que têm uma fé gigantesca, mas você não sabe disso, tá? Você não sabe disso. Existem pessoas que foi atribuída a elas uma fé sobremodo, uma fé sobrenatural, tá? Uma fé diferenciada. E essas pessoas estão sendo chamadas para viver esses dias que nós estamos vivendo aqui, tá? E hoje eu espero aqui no nosso bate-papo encontrar essas pessoas. Gabi, estou te esperando então, tá? Logo logo você volta. Quando você voltar, você deixa o Haroldo aí, tá? Deixa ele aí, que agora ele vai fazer as coisas da casa, que você tem outro chamado, você precisa desenvolver o teu chamado, tá certo? Bom dia, Rosana! Tava lá indo comprar remédio agora cedo, né? Já para tomar aí uma injeção, sei lá, só Jesus, tá? Só Jesus. Vamos lá, pessoal, vamos convidando outras pessoas para participar aí, para depois a gente não ficar tendo que voltar muito ao assunto, tá? E hoje o assunto ele é progressivo, não vai dar para a gente ficar voltando muito nesse assunto hoje. Nós vamos ter que criar um mecanismo aqui progressivo, porque se a gente retroceder vai ficar muito longa essa nossa live aqui e nós vamos acabar não conseguindo passar para todo mundo aquilo que nós gostaríamos de falar sobre fé hoje aqui essa manhã, tá bom? Então vai lá, chama teu irmão, chama o seu ente querido, seu amigo, convida lá para participar com a gente aqui, que nós já vamos começar o nosso assunto aqui, tá? Vamos começar a falar sobre o assunto fé, e vai ser um momento muito importante para nós aqui, tá? Vinícius, seja bem-vindo, Deus te abençoe, ótimo dia para você também, em nome de Jesus, tá? Aleluia, glória a Deus, Deus abençoe. Pessoal, depois você não esquece, tá? Ao final dessa live eu vou colocar lá, vou falar novamente, tá bom? Para você dar uma passada lá na nossa página do YouTube, tá? Se inscreve lá na página, aciona o sininho lá, deixa o seu like, tá? Porque nós precisamos acrescer o número de pessoas lá na página do YouTube para a gente poder fazer uma transmissão pelo YouTube, e isso vai possibilitar que outras pessoas elas possam assistir dentro da casa delas, tá? Essas lives e os cultos que nós estamos transmitindo pela internet, tá certo? Bom dia, Paulo Correia, bom dia, Marina, bom dia, Fabrício Micena, Deus te abençoe, em nome de Jesus, tá? E também tá lá, tá bom? Faça sua inscrição lá na nossa página, lá no YouTube, aciona a notificação lá, deixa o teu like lá, porque a gente precisa atingir pelo menos aí umas 1000 pessoas para que o YouTube ele dê a permissão para a gente poder estar fazendo a transmissão, né, das nossas lives e dos nossos cultos por aqui, tá? Alessandra, bom dia, Deus te abençoe, seja bem-vinda aqui conosco nesse bate-papo, nessa conversa sobre fé. Deus te abençoe poderosamente, tá? Em nome de Jesus. Vamos lá, pessoal, vamos lá, já podemos? Vamos começar o nosso assunto por aqui, tá certo? Um assunto importante. O assunto que nós vamos tratar aqui hoje, ele foi a causa, tá? De tudo que aconteceu na vida dos grandes homens na Bíblia e na história, tá? O assunto que
que eu diria ser o assunto de maior importância para nós. Não há nada que você precise tanto nesse tempo que não seja esse a fé, tá? Bom dia, Vitória, Deus te abençoe em nome de Jesus. Bom dia, Carol, Deus te abençoe em nome de Jesus. Que a paz do Senhor esteja com vocês em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, Deus abençoe. Então, como eu estava falando, o assunto que nós vamos tratar hoje aqui, gente, é o assunto que você mais precisa, tá? Talvez alguém vai dizer assim para mim: pastor, não, o que eu mais preciso nesse momento é de Deus. Verdade, é verdade. Só que assim, para você poder se relacionar com Deus, você precisa ter fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, certo? A base do nosso relacionamento com Deus é a fé. E há muitas pessoas, né, que por não entender o que é fé, por não entender o significado da fé, elas acabam de certa forma tendo dificuldade de se relacionar com Deus e com as Escrituras Sagradas, tá certo? E há muitas orações nossas que elas não são respondidas pela ausência da fé, né? Ou por não termos a compreensão correta da fé. Bom dia, Marquioli, homem de Deus, Deus te abençoe, seja bem-vindo por aqui, tá? Bom, pessoal, eu vou ler um texto aqui de Hebreus capítulo de número 3, verso 19, porque é um texto bastante importante para a gente começar por aqui, tá? E Hebreus capítulo 3, verso 19, a Bíblia diz assim: vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Esse texto de Hebreus está falando um pouquinho sobre a trajetória do povo que saiu lá do Egito para poder entrar na terra prometida, né? E o que nós estamos lendo aqui? A Bíblia está dizendo que toda uma geração de pessoas, um grupo enorme de pessoas, eles não puderam tomar posse da promessa que era a terra, porque por causa da incredulidade deles, tá? Aralice, seja bem-vindo, bom dia, Deus te abençoe, querida. Silmara, evangelista, seja bem-vinda em nome de Jesus, tá? Então, o que a Escritura está dizendo para nós? Ela está dizendo que uma geração inteira foi marcada por causa de um momento de incredulidade, tá? Nós entendemos pela Escritura exatamente isso. Deus pega esse povo, né? Toma esse povo do Egito e guia esse povo para o lugar da promessa. Ou seja, era o Espírito Santo que estava aí na frente. Eles tinham uma direção clara de Deus para o lugar onde eles deveriam ir. Eles estavam debaixo da nuvem que era a cobertura de Deus sobre a vida daquelas pessoas. Eles estavam debaixo da obediência de Deus. Por quê? Porque todas as vezes que a nuvem se movia, eles se moviam junto com essa nuvem. Mas quando chegou no momento, naquela hora deles tomarem posse da promessa de Deus para a vida deles, o texto diz que eles não puderam entrar, eles não puderam tomar posse daquilo que Deus tinha para a vida deles. Por quê? Por causa da incredulidade. Eu vejo muitas pessoas me dizendo isso: pastor, eu orei, eu clamei a Deus, eu busquei a Deus, e para ver se aquilo que eu queria acontecesse, mas não aconteceu, tá? Eu fui seguindo as diretrizes de Deus, eu estou vivendo debaixo da obediência de Deus, mas eu não vejo resposta para as minhas orações. Outros vão dizer: pastor, eu fiz provas com Deus para poder chegar até determinado momento, e ali na hora onde era para tomar posse daquilo que Deus tinha para a minha vida, o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? Parece que as coisas elas escaparam pelos vãos do seu dedo. E esse momento da sua vida em que você segue diretrizes divinas, esse momento da sua vida em que você entende que está sendo guiado por Deus para poder alcançar algo, chega naquele momento, você não alcança,
Isso pode ter acontecido, tá? Provavelmente porque você não acreditou que aquilo que estava diante de você podia acontecer, ou aquilo que Deus estava falando poderia acontecer. Existem muitas pessoas que elas já não estão mais nem orando, tá? Nem buscando a Deus por conta de promessas, tá? Por conta de promessas que Deus fez a elas e elas não acreditam mais, certo? Existem muitas pessoas que elas não conseguem mais acreditar naquilo que Deus falou para a vida delas. Eu não sei se isso já aconteceu com você, e aqui, como a gente está no bate-papo, pode nos ajudar aqui. Tenta lembrar aí se houve alguma promessa de Deus na tua vida que você entende que você não consegue mais acreditar que isso possa acontecer. Como é que nós vamos saber se você caiu numa descrença? Você não busca mais isso, você não ora mais sobre isso, você não tem mais interesse diretamente nisso. O que foi que Deus te falou que você não acredita mais que possa acontecer, tá? Ou seja, existe alguma promessa que Deus te fez que nesse momento da sua vida você não tem certeza que isso possa acontecer? Se tem, escreve aí para mim assim: pastor, eu tenho uma promessa de Deus, mas eu não estou acreditando mais nela. Seja uma promessa de Deus salvar a tua família, seja uma promessa do seu ministério, seja uma promessa na sua vida ministerial, né, sua vida espiritual, seja uma promessa para a sua vida financeira, tá? Há uma promessa de Deus na sua vida que nesse momento você não consegue acreditar que isso vai acontecer? Se tiver, vai colocando aí para a gente ir partilhando aqui, e a gente vai entrar no assunto fé aqui, tá? Só para lembrar, nós poderemos ser conhecidos pela nossa descrença, tá ok? Essa geração aqui inteira, ela foi conhecida por causa de um momento de descrença. Eles viram Deus fazer todos os sinais, eles viram uma série de coisas acontecer na vida deles, mas no momento de entrar na terra, a Bíblia diz que eles não entraram por causa da incredulidade deles, certo? Vai colocando aí se existe uma promessa de Deus na sua vida que nesse momento na sua vida, você não está conseguindo acreditar que isso possa acontecer. Vamos compartilhando aí, tá? Luiz Antônio, seja bem-vindo, tá? Em nome de Jesus. A Vilma, que também já está por aí, a paz do Senhor, Deus te abençoe, seja bem-vinda. Vânia, Deus te abençoe, querida, a paz do Senhor, seja bem-vinda aqui na nossa live, tá? Vai colocando aí, tem uma promessa de Deus na sua vida, que Deus te fez e você nesse momento não consegue acreditar que isso possa acontecer. Essa promessa está relacionada à sua vida financeira, essa promessa está relacionada à sua vida espiritual, está relacionada à sua família. O que Deus te falou? Mas eu preciso saber se realmente você tem uma promessa de Deus na tua vida. Se você tiver, compartilha aí conosco, tá? Que nós vamos conversando sobre este assunto aqui, tá bom? Vamos lá? Vamos colocando aí. Pessoal, não esquece de chamar outras pessoas, tá? Para a gente poder ir entrando aqui. A gente vai falando sobre o assunto aqui, tá bom? Vamos comentando o assunto aqui, em nome de Jesus, tá? Glória a Deus, né, Natalia? Lucas tem uma promessa de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Natalia. Deus abençoe você, abençoe o Lucas e abençoe a nossa princesinha aí. Tá difícil de carregar ela ainda, não? Hã? Meu Jesus Cristo, hein? Meu Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal. Tem uma promessa de Deus na sua vida que ainda não aconteceu e você não tem muita certeza se ela pode acontecer ainda. Tem uma promessa de Deus na sua vida aí. Doutor André Luiz Gasque, seja bem-vindo por aqui. Esse cara fica colocando fogo para mim fazer essas coisas aqui, tá? É um grande amigo, né? Um grande amigo. Glória a Deus. Vamos lá, pessoal, vamos falar sobre as promessas,
né? Ai, Natalia, não é fácil não, hein? Não é um caminho fácil não. Mas como já dizia, que as maiores batalhas são reservadas para os grandes guerreiros, né? Então, a batalha está na dimensão da tua força, né? Glória a Deus. Amém? A Vilma começou aqui, já respondendo aqui, tá? Tá falando que Deus tem uma promessa na vida dela sobre finanças, mas agora, né, Vilma? Agora é sério isso. Márcio também tá falando lá que existe uma promessa de Deus na vida dele lá, né? E glória a Deus por isso, né? Assim, deixa eu só te dizer uma coisa, por mais complicado que seja, tá? Às vezes você falar que se existe uma promessa de Deus na sua vida ou não, mas eu quero te dizer que uma promessa, tá? Ou um sonho, ou algo que Deus tenha dito que vai falar com você, ou como eu prefiro dizer, a promessa que veio à sua vida através de um sonho, através de uma palavra profética, através de uma visão, através de uma revelação pessoal de Deus para a sua vida, aquilo que Deus te falou, essa promessa que você tem, por mais difícil que seja, ela ainda aponta o futuro, tá? Ela ainda aponta o lugar onde você não esteve, ela ainda aponta a experiência que você ainda não viveu, ela ainda aponta aquilo que Deus tem para a sua vida, e mais interessante do que tudo isso, tá, gente? É a promessa que Deus tem para a tua vida, é que pode diferir você de outra pessoa, tá certo? Quando Deus, ele diferenciou Abraão das outras pessoas da sua época, a primeira coisa que Deus deu para Abraão foi uma promessa. E quando você tem uma promessa de Deus, isso difere você de todas as outras pessoas. Por quê? Porque isso começa a dar um norte para a tua vida, isso começa a trazer luz para o teu caminho, isso começa a dar uma diretriz clara de Deus para a sua vida. Então, se você tem uma promessa, vai colocando aí, pastor, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida financeira, mas ainda não aconteceu. Às vezes eu fico meio descrente, ou eu tenho uma promessa e eu acredito, tal. Nós vamos falar sobre esse assunto, tá legal? Em nome de Jesus. A Natalia está falando que o Lucas tem uma promessa sobre finanças, tá? Também. E ele tá aí? Ei, Lucas! Então tá na hora de começarmos a ver essa promessa acontecer, tá bom? Em nome de Jesus. Mas nós vamos falar sobre esse assunto aqui, tá? E aí, pessoal, alguma promessa de Deus na sua vida aí? Quer compartilhar conosco aí? Coloca aí, porque a gente vai dar seguimento a esse assunto aqui, um assunto muito sério, muito importante. Deixa eu te falar, deixa eu ler um outro texto da Escritura aqui, um texto muito importante, que aconteceu na vida de Jairo, né? Nós sabemos, a gente lê lá o episódio lá de Lucas 8 e Marcos capítulo 5, se eu não me engano. Vai falar lá um pouquinho sobre a mulher do fluxo de sangue. Lá também vai falar sobre Jairo, chefe da sinagoga, né? Que vem para falar com Jesus e pedir que Jesus fosse até a casa dele orar pela filha dele, porque a filha dele estava horrivelmente doente, né? E quando Jairo, né, diz essa palavra para Jesus, aí entra em cena a mulher lá do fluxo de sangue. A mulher, ela é tocada, né, ou ela se sente tocada quando toca na orla da vestimenta de Jesus. E depois que Jesus faz um milagre na vida daquela mulher, né, Jesus então toma novamente direção para ir para a casa, né, de Jairo, para poder orar pela filha de Jairo, para que a filha de Jairo melhorasse no seu estado de saúde. Só que quando Jesus toma a direção para ir para a casa de Jairo, o que vai acontecer? Alguém vem de lá da casa dele e diz para ele o seguinte: olha, não incomode mais o mestre, porque a sua filha está morta. Imagina isso, você está pedindo para Deus, para que Deus traga uma cura, e de repente alguém chega para você, de alguém que você ama. Aí uma outra pessoa chega para você falando: não precisa mais orar não, porque você estava pedindo uma cura e agora a pessoa está morta, né? É mais ou menos assim, você estava pedindo para Deus para o pior não acontecer, você estava clamando, não precisa clamar mais não, porque o pior já aconteceu. E foi exatamente isso que aconteceu com a vida de Jairo, tá? Ele estava
tentando levar Jesus para a casa dele para fazer uma oração que pudesse trazer cura para a vida da filha dele, e alguém chega para ele e diz para ele o seguinte: Jairo, não incomode mais o mestre, porque a tua filha está morta, tá? E isso foi muito sério. E diante disso, né, da mensagem que Jairo ouve de que a sua filha estava morta, obviamente que em primeira instância Jairo sentiu aquele baque, sentiu aquele sentimento de tristeza, e diante deste sentimento Jesus liberou uma palavra para Jairo. E qual foi a palavra que Jesus liberou para Jairo? Crê somente, não temas, crê somente. Quando o medo veio para tentar tomar conta do coração dele, imediatamente ele sente, né? Ele ouve essa palavra de Jesus: crê somente, não temas, crê somente. Sabe o que Jesus está falando para ele? Para a gente solucionar esse problema aqui, Jairo, só existe uma coisa que eu preciso que você faça. O que é, Senhor, que o Senhor quer de mim? Eu quero que nesse momento você apenas creia. Ou eu só quero que você tenha fé. Simara, seja bem-vindo em nome de Jesus. O Alan Sanches, ministro de louvor e líder do Hope, do Ministério Hope, seja bem-vindo, né? Então, o que Jesus está falando para Jairo? Jairo, diante dessa impossibilidade eu só preciso de uma coisa, e isso é mais do que você poderia oferecer, tá? Ou, desculpe, isso é tudo que você pode oferecer agora, e é o que eu espero de você. O que? Eu quero que você creia. Mas Deus, ela está morta. Eu não temas, eu quero que você acredite, tá? Você tem uma promessa de Deus, tá certo? E aí você pensa assim: o tempo passou, né? Glória a Deus, tá? A Daniela tem a promessa de Deus na vida dela, e ela está dizendo também que o marido dela tem uma promessa de Deus na vida dele. Nossa, que legal, gente. Que legal, isso torna vocês em comum, tá bom? Uma promessa de Deus, eu repito, na nossa vida, tá? Ela é tudo que você precisa. É o que vai tirar você do lugar onde você está para fazer você chegar no lugar onde você precisa chegar, tá certo? Então, ter uma promessa de Deus na vida é tudo. Você que está chegando aí agora, estão perguntando se existe uma promessa de Deus na sua vida que ainda não se cumpriu. Se também você nesse momento não está acreditando muito nessa promessa. Se você tem uma promessa, você apenas diz que sim, tá certo? E digita aí para a gente poder entrar e falar sobre, estão falando sobre esse assunto aí, tá certo? Seja bem-vinda, Fabiana, o Alan, tá certo? Bom, gente, então o que Jesus está falando para Jairo? Jairo, você tem uma situação, você me trouxe uma situação de enfermidade, e agora, nesse momento, você está em uma situação de morte. O que levou Jairo? Olha quem está lá, ó. Olha quem tá lá. Ela me trouxe meu café, gente. Ela trouxe meu café. Sem o café dela eu não consigo chegar em lugar nenhum. Muito obrigado. Fala tchau pro pessoal lá, ó. Ih, ó, tchau. Dá trabalho, não dá? A irmã falou pra mim hoje que por trás de todo grande homem existe uma grande mulher. Isso não aconteceu na minha vida, gente. Desculpa. Ai. Olha o tamanhozinho dela. Ela já me ameaçou lá. Laim. A Gabizinha tá falando, pastora linda. Oi, amor. Ei, Marquioli, olha. Olha aqui. O cafezinho, ó. Ei, rapaz. Aquele nosso curso de liderança de alto nível lá, só rolava esses cafés aqui, né? Que maravilha. Saudade também, Marina. Saudade também. Ai, gente do céu. Vou cortar a pastora das lives, que ela não vai aparecer mais não. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos retomar a linha de raciocínio aqui. Então, vamos entender assim. O que levou Jairo a procurar Jesus para poder orar pela filha dele que estava doente? Fé. É verdade. Ele acreditava que se ele, né, se ele fosse até Jesus e Jesus fosse na casa dele
impusesse as mãos sobre a menina, Jesus poderia curá-la. Ele acreditava nisso, isso era a sua fé, tá certo? Mas quando Jairo está vindo para poder ver Jesus operar de acordo com a fé que o levou até Jesus, o que vai acontecer? Ele recebe uma notícia de que a situação havia piorado muito, porque agora Jesus não iria lá para que ele pudesse curar a filha dele. Agora a filha dele está morta, tá? E aquela notícia abala ele de tal maneira que Jesus precisa socorrer. Ela: não temas, crê somente. O que Jesus estava dizendo para ele? Está na hora de você acrescer a sua fé. Porque ele foi até Jesus para que Jesus oferecesse para ele uma cura. E agora ele precisava literalmente de uma ressurreição. Tá certo? Ele precisava que Jesus fizesse algo muito maior. E para que isso acontecesse, Jesus o acode. E nós precisamos pensar sobre isso, gente. O que nos leva a Jesus por meio das nossas orações é nossa crença, tá certo? Nós vamos buscar o Senhor para que porque nós acreditamos que Ele pode fazer algo sobre uma situação em específico da nossa vida. Só que quando essa situação piora, quando essa situação se torna mais complicada, o que geralmente acontece? Nós recuamos da nossa busca. Por quê? Porque a nossa fé agora não é mais suficiente para que haja a operação de um milagre maior. E eu quero te mostrar hoje nas Escrituras exatamente isso. Existe um nível de fé que é partilhado com todas as pessoas. Nós chamamos isso de fé natural. É a fé que todo mundo tem, tá certo? É a fé que o eletricista tem, que depois de ter terminado todo o seu trabalho, colocado os fios em todos os lugares, ter feito todas as conexões, ele vai lá e pluga, tá? Ele pluga ou ele aciona um botão, e quando ele aciona um botão, ele tem a convicção, pá, vai acender tudo. Ele acredita, isso é uma fé, tá? É uma crença, tá certo? Uma crença natural. É a mesma crença que nós temos, que nós vamos entrar no nosso carro aqui e vamos chegar até São José do Rio Preto. É uma crença, tá certo? Só que essa é uma crença natural. Uma crença natural, ela não exige nada, porque ela é uma crença que qualquer pessoa tem por naturalidade. Mas quando Deus quer nos fazer almejar algo maior, ou quando nós vamos ser colocados diante de uma situação mais intensa, mais complexa, essa fé precisa acompanhar essa outra atmosfera. Essa fé precisa ser acrescida. E como que essa fé ela é acrescida na nossa vida? Deixa eu te mostrar um texto da Escritura, se você puder acessar aí, um texto que está lá em 1 Pedro, no capítulo de número 1, versos 6 e 7, que diz o seguinte, ó: nisso exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, diz Pedro, sejais contristados por várias provações, tá certo? Depois diz ele, para que, confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. O que Pedro está dizendo aqui? Que Deus nos fará passar, se necessário, é importante você entender isso, se necessário, lá pontaria, Deus te abençoe, meu querido, seja bem-vindo, tá? Deus, se necessário, Ele irá fazer com que nós experimentemos várias provações. Preste atenção nisso. Se necessário. Significa que as provações da nossa vida, o que está acontecendo, por exemplo, hoje, não é fruto do acaso. É uma necessidade. Se necessário, sejais contristados por várias provações. Pedro não disse uma, ele disse várias, tá?
E por que Deus está dizendo isso? Sejais contestados por várias provações por breve tempo. Deixa eu parar um pouquinho aqui para te explicar isso. É necessário a gente entender isso. Toda provação é uma necessidade. Isso não é algo que eu quero, é algo que Deus entende. Toda provação é uma necessidade, tá? Essa provação irá contristar você. A provação ela não vem para você ficar feliz. A provação não vem para você saltar de alegria. Não. Ela vai te trazer tristeza. Ela vai deixar você meio deprimido, tá? E esta provação, ela não será permanente, tá certo? Ela não será permanente. O texto diz por breve tempo. Para que ou por que Deus entende que nós vamos ter que passar por provações que irão nos deixar entristecidos, meio deprimidos, por breve tempo? O próprio texto responde isso. Ele diz assim, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé, escute isso, o valor da vossa fé, a fé tem um valor diante de Deus. A fé tem um valor diante de Deus. E o valor dessa fé se confirma em que momento, segundo o texto, em que nós passamos pelas provações. Cada provação que você passa na vida, ela tem o objetivo de elevar a sua fé. Cada situação difícil que você passa na sua vida vai tirar a sua fé desse patamar e elevá-la a um patamar maior. O apóstolo Pedro chega a comparar essa fé em algo mais valioso, algo mais precioso do que o ouro perecível. Nós sabemos, que principalmente naquela época o ouro, era o metal mais caro do mundo. Pedro está dizendo que a nossa fé diante das provações para Deus, ela é elevada a um patamar, a uma dimensão em que não existe ouro no mundo que para Deus seja mais valioso do que a sua fé. E não apenas para Deus, para você também. Deus nos faz passar pelas provações, vamos retomar esse pensamento, para que a nossa fé ela seja elevada. E quando essa fé ela é elevada, ela tem um valor muito maior, mais precioso, diz Pedro, do que o ouro perecível, como ele mesmo diz, mesmo apurado pelo fogo. Ele está dizendo que a nossa fé, quando ela passa por estágios de provações, quando ela passa por estágios de situações adversas, que uma vez te traz com certeza entristecimento, essa fé ela é elevada à estatura de algo extremamente valioso. Não apenas o ouro que se encontra no minério, mas aquele trabalhado cujo valor é muito maior. Pedro está dizendo exatamente isso, que Deus pega a nossa fé, ela passa por um processo de provação, ela é elevada a um ponto em que ela se torna mais valorosa, mais preciosa, e desse ponto que Deus eleva a nossa fé, não existe nada no mundo que seja mais valioso do que isso. Então o que nós estamos entendendo aqui? Que as provações da vida, que as lutas que nós estamos passando, ela tende a elevar a sua fé ao grau da sua necessidade, que certamente irá corresponder ao milagre ou à promessa que Deus te fez. Quando Jairo foi até Jesus, vamos lembrar, ele tinha uma fé. Agora, diante da morte, ele não tinha mais a fé para ver Jesus ressuscitar a filha dele. Jesus teve que acudir Jairo, Agora, na nossa vida, nós precisamos fazer o quê? Precisamos olhar, para a gente poder entender isso, o nível da nossa fé, pelo número de provações que nós estamos passando.
Quantas lutas você já teve na vida? Quantas dificuldades você já enfrentou? O número de lutas, o número de dificuldades, o número de provações que você enfrentou na sua vida, só tinha um objetivo, só tinha uma necessidade: elevar a sua fé à condição da operação do milagre. O problema é que nós muitas vezes não estamos de posse dessa informação. E o que acontece nisso? Pedro começa isso dizendo o seguinte: nisso saltem de alegria. Nisso vocês devem ficar extremamente alegres. Nisso exultais. Dê um brado de alegria. Porque quando as provações elevarem a sua fé, você será capaz de receber coisas sobrenaturais de Deus. Agora, por que nós não conseguimos nos alegrar por causa das provações? Não nas provações, por causa das provações, porque nós assumimos uma condição de vitimismo. Nós começamos a pensar, gente, que Deus não nos ama, começamos a pensar que o mundo está contra nós, começamos a pensar que as coisas ruins só acontecem conosco, que isso não é verdade. Existem pessoas passando por provações maiores do que a nossa, e essas pessoas estão passando por provações maiores do que a nossa, elas estão com uma fé mais elevada do que a minha e que a sua. Então o que Deus fez até então? Deus está dizendo para nós o seguinte: cada provação que você passou, cada luta que você enfrentou, e essa que vocês estão enfrentando agora tem uma necessidade. Qual é a necessidade? Eu vou pegar essa tua fé e vou colocar essa fé num patamar que permita que a promessa ou o milagre que eu preciso fazer na sua vida aconteça. Deus não quer que o sofrimento venha para nos destruir. Ele quer que a nossa fé seja elevada. E o mecanismo criado por Deus para que essa fé seja elevada, segundo o apóstolo Pedro, é a provação. Exatamente isso. As provações que Deus nos envia, se necessário, ou eu prefiro dizer, com necessidade, por breve tempo, é que faz com que você tenha uma fé grande. Agora a pergunta que eu tenho para te fazer agora, nesse momento, é isso: você não tem fé? Responde aí para mim, com base naquilo que você está ouvindo. Você não tem fé? Você nunca passou por uma provação gigantesca? Responde aí para mim, se você tem fé. Será que você já passou por diversas provações? Se você passou por diversas provações e essa de agora é mais uma, então eu tenho certeza que você tem fé. Responde aí para mim se você tem fé, com base no que você está ouvindo. Responde aí para mim. Existe uma fé em você? Porque você passou por diversas provações? Deixa eu te fazer uma outra pergunta. A tua fé é natural ou sobrenatural? Porque tem gente que não passou pelos problemas que você passou. Tem gente que não passou pelos vales que você passou. Tem gente que não passou, não teve as dores que você teve. Gente, existem pessoas que não eram para ter nascido. Pessoas que foram rejeitadas, pessoas que foram criadas por outra pessoa, perdeu mãe, perdeu pai. A tua vida não foi uma vida comum. Talvez a tua vida tenha sido uma vida totalmente diferente de todas as outras pessoas. E Deus disse que isso era necessário para quê? Para que agora nós nos transformássemos em vítimas? Não, para que nós entendêssemos o tamanho da nossa fé. Então responde para mim aí, você tem fé? Responde aí para mim com base no que eu estou te dizendo. Você tem fé? Responde aí para mim. Vamos lá? Glória a Deus, o João Rodrigues Júnior está falando para nós que ele tem fé. Marquiori também diz que ele tem fé. Passou por muita luta? Por grandes provações? Rapaz, que tamanho de fé nós temos, né? A Patrícia está dizendo bom dia Patrícia. Nós estamos perguntando aqui se você tem fé com base nas lutas que você já enfrentou na vida, porque a função
das provações e das lutas é elevar a tua fé, tá certo? Então se você passou por muito problema na tua vida, se você teve uma história diferente da dos outros, eu tenho certeza do que eu estou te dizendo, você tem uma fé maior do que a minha. Existem muitos ministros, existem muitos pastores, tá? Esparramados pelo mundo inteiro, que não têm a fé que você tem. Porque fé é resultado de provação. Fé não é status. Fé não é uma posição. Não. Fé não é olho na cabeça. Não. Fé é resultado de provações, tá? Então conta pra mim aí, você tem fé? Você já passou por muita coisa na vida? A Elaine está falando que ela tem fé. Muita fé? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Tem pessoas que se perguntam a Deus, mas por que o Senhor está deixando acontecer isso tudo comigo? Imagine Deus agora tomando os lábios desse teu humilde servo e te dizendo: é o que eu quero fazer na tua vida, a tua fé não dá, tá? Por que o Senhor deixou passar por tanta coisa difícil, Senhor? Por que o Senhor me fez perder pessoas que eu amo? Por que o Senhor me afastou de pessoas que eu amo? Por que o Senhor fez tudo isso na minha vida? Ouve a palavra desse teu humilde servo, que hoje, com muita humildade, se faz boca de Deus na sua vida. É porque o que eu quero fazer na tua vida, a fé que você tinha não dava. O que eu tenho de promessa na tua vida, a fé que você tinha não dava. Então Pedro está dizendo isso para nós. Existe uma fé que ela é acrescida no meio das lutas. Você que está passando por um vale de sombra e de morte, eu quero te dizer que quem passa por esse vale sabe o tamanho da fé que tem. Quem passa por essa situação sabe o tamanho da fé que tem, tá? Agora deixa eu te contar uma coisa interessante aqui nesse nosso bate-papo. Existem áreas da sua vida, escute isso, existem áreas da sua vida que Deus irá trabalhar com mais provações. Por que, pastor? Porque áreas da sua vida precisa adquirir uma fé inabalável. Quando essa fé chega, quando essa fé é estabelecida, ela também cria em nós uma estrutura que não permitirá que você duvide de mais nada. Não permitirá que você duvide de mais nada. É quando Deus, Ele olha para a tua vida e diz: eu vou mover o teu coração, eu vou trabalhar essa área da sua vida para que você acredite, tá certo? Nós olhamos para as Escrituras e observamos algumas coisas que acontecem lá. Por exemplo, quando você vê Gideão fazendo prova com Deus por 3 vezes, né? Ele pediu para que a lã ficasse molhada e a terra seca. Depois ele pediu para que a terra ficasse seca e a lã molhada. E depois Deus falou para ele: desce no arraial, tá, dos midianitas, e lá eu vou mostrar para você que eu sou com você, tá certo? Então Deus foi colocando Gideão em situações de provações para que Gideão pudesse dizer, para que Deus pudesse mostrar para Gideão que Deus estava com ele só? Não. Cada prova daquilo, cada situação daquilo, porque pense comigo, como Gideão estava se sentindo, até chegar o momento de ir lá e ver se realmente Deus tinha feito o que ele prometera. Então, Deus estava levando a fé daquele rapaz porque ele ia sair para uma guerra. E quando chegou no ponto culminante dessa guerra, ele teria aproximadamente 32 mil homens para ficar do lado dele, e Deus tirou todo mundo, deixou só 300. E agora ele pode acreditar que com 300 ele pode vencer um exército gigantesco. Como? Deus foi acrescendo a fé dele. Deus foi levando ele a provações. Imagine como nós nos sentimos
quando no outro dia você está precisando de uma resposta de Deus, mexe com o coração, algumas pessoas não dormem, você fica ansioso, você ora mais vezes, você chora mais vezes, e quando você vai para o outro dia, depois de todo aquele momento de tensão, você vê a resposta de Deus, alguma coisa já mexeu dentro de você. Então existem pessoas que elas perguntam assim para Deus: Deus, por que o Senhor está fazendo isso tudo comigo? Essa não é a pergunta certa. A pergunta certa é: Deus, o que o Senhor está fazendo em mim? Deus está crescendo a sua fé. Existe uma fé aí dentro de você que você desconhece. E essa fé que Deus colocou dentro da sua vida é tudo que você precisa para esse tempo agora. Sabe o que trazia fé para as pessoas do passado? Eram as histórias que eles contavam uns para os outros. Quando um pai ouvia um filho dizer, quando um filho ouvia um pai dizer o lugar de onde ele saiu, para que ele pudesse saber onde ele estava, o filho se enchia de fé e dizia: eu posso passar por isso também, porque se meu pai venceu, eu também posso vencer. Então a fé, ela vem primeiro através das provações. Isso é um elemento imprescindível para que a fé seja crescida. Mas ela também poderá vir através dos nossos testemunhos. É quando você começa a contar a tua história de vida para o teu filho. É quando você olha para o teu filho e começa a dizer para o teu filho o que você já passou. Irmão, pare e pense comigo. Eu não conheço a tua história. Eu não conheço a sua vida. Mas se você passou por diversas tribulações, se você passou pela fome, se você passou pela escassez, se você passou pela perca, se essa geração de agora estivesse informada das lutas que você já passou na vida, você acha que eles estariam com medo de um vírus? Você que já sobreviveu a um câncer, se você contar para o teu filho, se você contar para a tua filha o que você passou para poder vencer o câncer, você acha que eles iriam estar com medo de um vírus? Não, não iriam, gente. Eles não iriam, sabe por quê? Porque eles entendem que o câncer que você venceu era mais letal do que o vírus. Se você que passou por um transplante, Ricardo, você que passa por um transplante, por uma cirurgia no coração ou por um transplante do coração, você que já fez um transplante de rim, você que já passou por um vale de sombra e de morte, você que já passou por isso, se você contasse para a geração que está para frente as suas provações, as suas lutas, você acha que essa geração iria temer um vírus? Entendendo que a realidade do que você passou era muito mais letal do que aquilo que o vírus está proporcionando para essa geração? Não iria. Mas sabe qual é o problema? Nós não sentamos para contar para os nossos filhos as coisas que nós já passamos na vida. Eu entendo que existem pessoas que literalmente conheceram o vale da sombra e da morte. E agora você está aí vivo. E a pergunta que fica é: você já passou por isso? Você já enfrentou tudo isso? Agora você tem fé suficiente não apenas para que você viva, mas você tem fé para oferecer para as pessoas. Miles Monroe disse que a fé é uma moeda de troca no reino de Deus, onde Deus encontrou uma fé sobrenatural, Ele fez coisas sobrenaturais. Quero terminar essa live porque vai ficar muito longa. Eu queria te falar um pouquinho sobre algumas definições sobre fé, mas a gente vai falar sobre isso num outro vídeo, porque eu sinto no meu coração que agora é o momento que Deus te tocou. Isso é um momento sério da nossa vida, gente. O que está acontecendo hoje, o que nós estamos enfrentando hoje, não é nada comparado com a nossa história. O risco
que nós estamos enfrentando agora não é nada comparado com a nossa história. O que eu já enfrentei, o que você já enfrentou, não se compara com o que está acontecendo agora. Eu sei que você sabe disso. E agora está na hora de dar sentido a tudo que eu e você enfrentou. Nós temos fé suficiente para oferecer, fé suficiente para crer que o que está acontecendo agora não vai afetar a tua vida. E se afetar, você não vai morrer, porque o câncer não te matou, tá? O acidente não te matou, a depressão não te matou, as percas que realmente arrancaram um pedaço da tua vida não te matou, a separação dos teus pais não te mataram, a tua separação do relacionamento conjugal não te matou. Por que isso vai te matar agora? Porque você não entende a fé que você tem. Jesus falou para Jairo: creia somente. Como se dissesse para ele: eu quero apenas que você entenda que nesse momento difícil da sua vida, tudo que você precisa é da fé. E você precisa aplicar essa fé. Está na hora de você se voltar para Deus, não como uma vítima, não como alguém que está padecendo, não, alguém que adquiriu uma fé que outros não têm. A geração dos nossos dias, precisa de pessoas assim. Gente que teve uma fé acrescida. Eu não posso continuar porque agora eu preciso orar pela tua vida. Você não entende o quanto Deus precisa de você agora. Você não entende o quanto vai fazer sentido a tua história agora para a vida de muita gente. Você não entende o quanto Deus precisa usar sua boca agora para dizer para uma geração inexperiente que eles não sabem nada sobre fé, que eles não entendem nada sobre a fé sobrenatural, porque essa fé não é adquirida do dia para a noite, a não ser que venha por um dom de Deus, como os dons do Espírito, mas uma fé adquirida ao longo da vida, que traz nos olhos, no corpo, marcas que essa geração não tem. Eu quero orar pela tua vida, para que você tenha coragem de olhar para toda a tua história e entender que Deus não estava judiando de você, Deus estava treinando você. Para fazer você entender que Deus não estava abandonando você, pelo contrário, Deus estava pegando você. Para fazer com que você entendesse que a fé que você tem, ninguém tem. A fé que você tem é uma fé que poderia transformar a vida de muita gente. E está na hora de aplicar essa fé. Onde você estiver agora, feche os teus olhos. Eu quero que você ore comigo neste momento, aí onde você está. Você não é uma vítima. Você não é um coitado, você não é uma coitada. Tudo que Deus permitiu que você passasse, Pedro disse, era necessário. A fé que você tem agora, a fé que está dentro de você, ela faz você ter a convicção que não é esse vírus que vai te matar, mas faz você também entender que Deus precisa da sua boca agora para dizer para quem não tem fé que existe uma fé e que ela é possível ser adquirida no meio das lutas. Pai, em nome de Jesus, em nome do Rei Jesus Cristo, eu oro pela vida dessa pessoa que está neste momento ouvindo essas palavras, esta oração. Senhor, eu não posso prosseguir porque o meu coração está queimando. Eu não posso ir adiante porque o meu coração está queimando. Porque neste momento está acontecendo um despertamento. Um start está acontecendo dentro de pessoas que estão aqui, com histórias incomuns, comparada a outros, ó Deus, que estão começando a vida agora.
Uma história incomum, Senhor amado, comparada à vida de pessoas que sempre ficaram criadas debaixo das asas de pai e mãe que os protegeram ao longo de toda a vida. Eu estou orando agora, Deus, aos ouvidos de pessoas que sofreram percas dolorosas. Gente que foi rejeitada, gente que passou pela doença, pelo câncer, gente que sobreviveu às tempestades, gente que sobreviveu à crise, gente que sobreviveu à fome, gente que sobreviveu, Senhor amado, às estatísticas negativas dos médicos, quando disseram não há possibilidade de vida. Gente que adquiriu uma fé que outros não têm. A minha oração, Pai, a minha oração é para que o Senhor desperte essas pessoas com uma fé sobrenatural agora, e que eles comecem, a Deus, a colocar na cabeça deles: o câncer não matou, o acidente não matou, o divórcio não matou, a rejeição não matou, Senhor amado, o aborto não te matou, tá? As pessoas que você perderam na vida e que te doeram tanto não te mataram. A depressão não te matou. Então não vai ser um vírus que vai destruir tua vida. Não vai ser uma pandemia que vai destruir a sua vida. Você já sobreviveu a algo mais letal do que isso. E existe uma fé dentro de você para acreditar nisso neste momento. Pai, a minha oração é para que o Senhor fortaleça essas pessoas. Elas voltem a compreender o que nós lemos hoje aqui. Nós não queremos ser, Senhor amado, marcados como uma geração como aquela que estava diante, Senhor amado, da promessa, que foi marcada pela incredulidade. Os sinais, Senhor amado, no Egito não foram suficientes para fazer aquelas pessoas acreditarem no que o Senhor pode fazer. Eles pensaram que gigantes poderiam matá-los, uma vez que os egípcios não conseguiram. Nós precisamos, Deus, acordar para a fé que existe dentro de nós. Não apenas acordar para essa fé, mas começar a tocar a vida daqueles que não a têm. Porque ela foi adquirida a preço de sangue. Ela foi adquirida debaixo de muita luta. Ela foi adquirida debaixo de grandes provações. Pai, eu abençoo a vida desta pessoa agora. Que ela entenda que existe uma fé gigantesca. Que ela reparta esta fé com aqueles que neste momento precisam. Em nome do Rei Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, é que eu oro neste momento e te abençoo. Amém. 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 Não esqueça disso. Compartilhe essa fé. Fale com outros. Eu tenho certeza que Deus irá usar a sua vida. Não esqueça disso. Tá? A fé que você tem, outras pessoas não têm. É dessa fé que eles estão precisando agora. Em nome de Jesus. Tá? Eu vou voltar a falar sobre o assunto de fé outro dia. Eu me emocionei muito aqui. Sentindo muita presença de Deus aqui. Foi algo muito forte dentro de mim. Eu precisei parar isso tudo para poder liberar esta palavra, fazer esta oração pela tua vida. Tá certo? Em nome de Jesus. Essa palavra foi para você, Ricardo. Foi para você também, tá? Você sabe perfeitamente do que eu estou te falando. Tá bom? Pessoal, compartilhe o vídeo com outras pessoas. Tem pessoas neste momento que precisam ouvir tudo isso que você ouviu. Não esquece de ir lá no canal da igreja do YouTube, Comunidade Refúgio. Não é Cidade de Refúgio, é Comunidade Refúgio. Entra lá na página da igreja, tá? Aciona o sininho, se inscreva, aciona o sininho, deixa o teu like lá na página, tá certo? Que nós precisamos alcançar mais pessoas com palavras como essa, que tem o poder para levantar, que tem o poder para edificar. Amém? Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não deixe de compartilhar o vídeo, não deixe de deixar o seu comentário aqui. Eu vou tentar voltar a falar sobre fé em um outro momento com você, tá bom? Deus te abençoe, obrigado mesmo de coração a todas as pessoas que participaram dessa live. Desculpa aí o travamento, porque eu acredito que foi pelo Facebook que aconteceu isso, tá? Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Beijo no coração.